Pessoal, boa noite. Nesse vídeo eu vou estar comentando aí para vocês sobre uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Por saberem que eu sou cristão, né? Eu sou cristão desde 1990, né? Inicialmente da Igreja Presbiteriana e atualmente na Igreja Batista, né? E apoiador do governo atual, apesar de que eu não concorde com todas as medidas que ele toma, né? Mas eu demonstro o apoio ao governo. Então muitas pessoas me perguntam assim, por que, Leandro, que nesse caso você acha que o apoio, principalmente no meio religioso, ainda continua bastante forte ao governo atual, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu devo colocar é que o mundo religioso é um mundo bastante amplo, né? Aqui eu vou estar falando especificamente do mundo evangélico, né? E mesmo nesse universo evangélico, nós temos mais de 40 milhões de brasileiros, só para vocês terem uma ideia. E diferentemente do que muitos pensam, é um grupo extremamente diferenciado socialmente, culturalmente, com ideias teológicas e visões de mundo bem diferentes, no caso, em muitos aspectos. Então, assim, eu diria até assim, por exemplo, dentro desse grupo, o grupo evangélico das igrejas, que a gente chama igrejas reformadas históricas, por exemplo, Igreja Presbiteriana do Brasil, Metodista, Luterana, ali, por exemplo, você vê um apoio bem menor ao governo atual. Até simpatias por exemplo, políticos como, por exemplo, a Marina Silva, por exemplo. Muitos gostam dela ali nesse aspecto dessas igrejas que a gente chama de igrejas protestantes históricas. Porém, no meio, digamos assim, pentecostal e no meio neopentecostal, onde eu diria que estão a maior parte dos evangélicos, pois é onde estão as maiores igrejas, e dentre essas igrejas, algumas que são essas igrejas midiáticas, né, que tem canais de televisão, rádio, jornal, etc., é que o apoio é mais consistente ao governo atual. E eu, dentro desse ponto, eu colocaria três, no caso, justificativos para isso dentro do meu raciocínio. O primeiro raciocínio é o seguinte, pessoal. A partir mais ou menos da década de 60, a própria esquerda no mundo viu que aquela coisa de defender a luta armada, de defender uma guerra para que dentro da luta de classes, no caso, aquilo ali, aquele tipo de pensamento estava um tanto defasado, que na sua opinião seria necessário ganhar o coração das pessoas para conseguirem adiantar com o socialismo, ou em alguns casos até com o comunismo que alguns defendiam. Então a gente vê aparecer mais ou menos ali pela década de 70, o início de 80, a chamada New Left, né, que é a nova esquerda, né? Então esses pensadores eles trouxeram o que a gente chama atualmente de pautas identitárias, né? E essas pautas identitárias elas estão muito ligadas muitas vezes à questão dos costumes, né? No caso. Então, por exemplo, hoje você vê a esquerda mundial, né? E é refletido isso aqui também no Brasil, defendendo várias pautas, tais como, por exemplo, legalização de drogas, né, principalmente da maconha, né, falando que a guerra contra as drogas foi um total fracasso, então temos que legalizá-las, no caso, descriminalizá-las. Também uma outra pauta muito comum é a defesa da legalização do aborto, né, no caso. Temos também a questão ligada, por exemplo, à questão da ideologia de gênero, né, onde eles buscam implantar essa ideia da teoria queer, né, como é que é chamado nos Estados Unidos, no âmbito das escolas, né. Então, pessoal, essas pautas são realmente repudiadas há muito tempo pelo atual presidente Bolsonaro, inclusive na época que ele era ainda deputado federal. Então, se você for observar assim no caso, você vai se deparar com uma situação que houve uma confluência de ideias. Então, assim, na minha opinião, ele foi o único dos candidatos que nós tivemos nas últimas eleições que defendeu claramente que esses tipos de pautas seriam totalmente repudiadas nesse governo. Ou seja, ele não se mostrou apenas contra as pautas. Ele falou bem claro que não teriam nenhum tipo de apoio e que seria combatido
quem quisesse implantá-las no país. Então, assim, como essas pautas, eu diria quase que 100% do mundo religioso as rejeita, então nesse caso ele acabou ganhando bastante simpatia por isso, né? Também uma coisa que pesou bastante, na minha opinião, foi a própria questão do apreço que o presidente Bolsonaro demonstra com relação ao Estado de Israel, né? É, ele, por exemplo, ele se batizou no Rio Jordão ali, né, com o pastor Everaldo. Ele logo que tomou posse, buscou transferir a embaixada brasileira que se encontra em Tel Aviv, né, para Jerusalém, né, e isso foi visto como algo muito positivo assim no caso. Por quê, pessoal? Porque existe uma ala de algumas igrejas, principalmente nessa área pentecostal, que elas se apegam muito a questões que a gente chama dos finais dos tempos, né? Que é o chamado a questão escatológica que nós vemos, por exemplo, no Apocalipse. E ali nas profecias consta que haverá a construção do terceiro templo, né? No caso em Jerusalém, né? Dois templos anteriores já foram destruídos, né? O templo de Salomão, né? Na época de Salomão, e depois com a invasão romana, né? No ano 70. E também, então, na terceira, né? Haverá então assim no final dos tempos a construção desse terceiro templo para a vinda finalmente a segunda vinda de Jesus. E com relação a essa questão, também a Bíblia fala sobre o retorno de judeus a Israel, né, que na época era a Palestina, no caso. Né? Então, assim, alguns fazem uma interpretação que esse retorno dos judeus que estão esparramados pelo mundo para Israel é uma ida para lá física deles, e outros interpretam que não, é uma forma figurada no sentido espiritual. Mas, de qualquer forma, independentemente dessa questão escatológica, o fato é que, pelo menos no mundo cristão, dificilmente você encontrará alguém que não veja Israel como a Terra Santa, um local onde deve se respeitar, um local que os cristãos têm várias referências na sua cosmovisão. Né? E então, por outro lado, o que nós vemos? A esquerda, em geral, ela se filiou no sentido de apoiar o mundo árabe, em especial os chamados palestinos. Né? Então, os palestinos, muitas vezes, recebem apoio, e Israel é visto muitas vezes pela esquerda mundial, né, como um Estado totalitário, um Estado racista, né, no caso. Então, esse tipo também de diferenciação puxa também o mundo religioso para alguém que tem esse tipo de apreço pelo Estado de Israel. Né? Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil eu nunca vi esse tipo de situação, mas eu sei que nos Estados Unidos existem alguns pastores que são chamados vulgarmente de Zionist Christian, né? Ou seja, cristãos sionistas. Então eles inclusive ajudam materialmente, fornecendo dinheiro para que, no caso, judeus migrem para Israel, porque, segundo o entendimento deles, isso aí irá apressar a segunda vinda de Jesus. Então, nesse sentido, eu, por exemplo, eu vi uma reportagem um tempo atrás, onde um pastor ele deu, durante um ano, 8 milhões de dólares para tal finalidade. Né? Então, você vê como é que eles são bastante ligados com o Estado de Israel. Uma outra questão que eu acho que também pesou bastante para esse apoio é a própria questão, eu diria assim, de identificação. Em que sentido, pessoal? Durante um bom tempo, eu diria assim, o cristão em geral, ele sempre foi colocado, principalmente no meio evangélico, como digamos assim, pessoas assim não tão instruídas, quase que um cidadão de segunda classe, né? Ou seja, os seus valores sempre eram colocados, às vezes de forma ridicularizada, num ambiente público, né? Ou num ambiente, por exemplo, assim, mais intelectualizado, né? Quando aparecia na televisão era para fazer gozação, piadas, etc. Né? E você vê, por exemplo,
o meio cristão, por exemplo, tem uma área de música gigantesca, né? E você não vê, por exemplo, espaço na maioria dos canais de televisão, de rádios, para se ouvir músicas religiosas. Então, assim, sempre houve uma ideia assim de uma perseguição por parte desse sistema atual com relação ao mundo religioso como regra, né? Assim, pelo menos é a visão que muitos religiosos têm quando eles se deparam no caso. E o que acontece? O presidente Bolsonaro, apesar dele ser uma pessoa que ele já tem vários mandatos, ele tinha, né, vários mandatos como deputado federal no caso, ele também tinha essa mesma característica que eu estou falando de perseguição, no sentido que ele era muitas vezes escanteado, ridicularizado, né, colocado como alguém de ideias estapafúrdias, malucas, né, um exemplo típico do que a gente chama de um político do baixo clero, né, ou seja, aquele tipo de político que a gente fala no Congresso, que está ali, mas praticamente não tem relevância nenhuma, senão no seu micromundo ali no caso. Então esse tipo de afinidade, a meu ver, acabou pesando muito numa maior identificação do mundo religioso, pelo menos de uma parcela dele, principalmente como eu coloquei, na parte pentecostal e neopentecostal, com a própria figura do presidente. Então isso aí foi um outro aspecto que eu acho também que acabou pesando bastante, né? Um outro ponto também que eu gostaria que seria o último com relação seria a própria questão ligada aos interesses desses líderes, dessas grandes igrejas neopentecostais midiáticas, né? Então, que tem televisão, jornais, um grande poderio econômico, etc. Então, o que acontece, pessoal? Eu penso o seguinte, que chegou num determinado momento em que esses líderes eles ficaram tão poderosos ali já dentro das suas igrejas que as quatro paredes pareciam pequenas para a vaidade e para a fome de poder econômico e político deles. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram sair ali do mundo menor, que é o mundo religioso, para buscar um mundo político, né? E num primeiro momento eles conseguiram, com o passar do tempo, começaram a conseguir eleger deputados, senadores, no caso prefeitos, etc. No caso, mas até o momento, no caso atual, eles nunca tinham tido assim uma total, eu diria assim, liberdade com um presidente que fosse simpático à figura deles, ou a forma como eles falam, o que eles pregam, etc. Né? Ou seja, claro que nos governos anteriores, os presidentes muitas vezes precisavam contar com o apoio desses líderes, muitas vezes mais para compor as suas bancadas, no caso ali, por exemplo, no sentido de apoio, né, no Congresso, mas não a gente não via nenhum dos presidentes anteriores mostrando assim uma empatia com a figura desses líderes, pessoas, por exemplo, um presidente que fosse a cultos, que respeitasse a fé e até citasse, por exemplo, determinados elementos da religião assim no seu dia a dia, etc. Então, eu acho que nesse momento, quando esses líderes eles viram essa abertura dada pelo Bolsonaro e que não se viu com relação a outros candidatos, então também houve uma aproximação. E como esses líderes eles são donos de igrejas gigantes, no caso, então eles têm bastante influência perante os seus rebanhos, né? Então, no caso, eles muitas vezes eles colocam o que eles colocam ali, no caso, é quase que visto por muitos dos seguidores como uma identificação assim ainda mais próxima a tudo isso. Agora, então assim, para concluir, uma última palavra que eu tenho é o seguinte: existem várias pautas que são citadas pela mídia, que deturpa muito também, manipula demais com relação ao governo, mas que, a meu ver, nunca fizeram parte do mundo religioso, pelo menos no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, numa flexibilização das armas,
eu falo para vocês, eu sou da igreja desde 1990, eu nunca vi nenhuma pregação. E olha que eu não ando apenas na minha igreja, eu ando em várias igrejas, eu tenho inúmeras pessoas, eu escrevo num site cristão, etc. E eu nunca vi pessoas defendendo, por exemplo, armas, por exemplo. Claro que pode ter, até pelo momento atual, de polaridade, tal, religiosos que queiram ter sua arma, tal, tudo, mas é algo que nunca vi sendo pregado nas igrejas, que a pessoa tem que andar dessa forma, né? Então muitas pessoas de fora acham que isso é uma característica do mundo religioso, quando nunca foi, no caso, né? A mesma coisa, por exemplo, com relação, por exemplo, a questão, por exemplo, de tortura, né, no caso. Muitos acusam, na minha opinião, indevidamente o presidente de defender tortura, porque ele tem, no caso, como um dos seus, digamos assim, ídolos, a figura daquele coronel que participou na época da ditadura, né, o Ustra, né, não sei se é coronel ou general, né, no caso, mas acho que é coronel, né. É, Porém, eu nunca vi, por exemplo, também o presidente defendendo explicitamente que ele é a favor de tortura ou não. E pelo que eu saiba, esse Ustra, apesar de haver várias evidências de que ele tenha participado de torturas, parece que ele só foi condenado em uma primeira instância no âmbito civil, né? Eu não estou aqui para defendê-lo em nada, né? Até porque, como eu coloquei, eu acho que há evidências fortes de um papel nefasto que ele teve nesse período militar, né? Então, mas eu nunca vi também dentro das igrejas ninguém nunca defendendo tortura de nada, entendeu? Ou, por exemplo, até defendendo volta da ditadura, volta de AI-5, fechamento de Congresso, fechamento de Supremo Tribunal. Isso aí são pautas totalmente estranhas ao mundo religioso, né? Então, assim, inclusive, eu diria assim que uma parcela dos religiosos não tem nem interesse nesses aspectos ligados diretamente à forma de governo, etc. Então, assim, colocar como se o mundo religioso apoiasse esse tipo de conduta, eu acho que é um total, digamos, preconceito ou no mínimo um desconhecimento muito grande com relação ao que se propõe a discutir. Então esse é o meu ponto de vista, né? Eu gostaria de agradecer a todos. Quem gostou e quisesse dar um like, eu agradeceria. Muito obrigado.